ao ambiente escolar após um longo período de ensino à distância. Sobre esse assunto, a professora Rita de Cássia comenta a coluna Educação na Cidade de hoje. Professora, bom dia para a senhora, né? Esse tema seria o da semana passada, porque as escolas particulares começaram no início dessa semana. Aqui em Caruaru, as aulas retomam 100% presenciais a partir da próxima segunda-feira. E o que a gente quer saber sobre esses desafios, né? É realmente uma readaptação, é assim que a gente tem que chamar? Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É sim, Renata. E além do mais, a gente ainda tem, né, um ambiente um pouco mais complexo, porque dependendo da realidade do município, você ainda vai ter calendários diferentes e modelos de aulas diferentes, e muitas vezes isso afetando uma mesma família. Porque se Caruaru retoma as aulas na semana que vem, essa realidade, por exemplo, não é a realidade de Riacho das Almas, que está aqui vizinho, que vai ter um calendário, né, um pouco modificado em relação exatamente a essa grande expansão da Covid-19 que nós temos hoje. Então, nós vamos ter, ao mesmo tempo, 3 modelos de aula, né? O híbrido, o presencial e o remoto. E correndo-se o risco da gente ter uma modificação ao longo, agora, já do início das aulas. Ou seja, quem está no remoto pode voltar para o presencial, quem está no presencial pode ir para o híbrido ou para o remoto. Ou seja, está tudo muito incerto, tudo muito tumultuado. Geralmente, as crianças, elas ingressam na escola ali em torno de 2, 3 anos de idade, já na pré-escola. Com a pandemia, nós estamos tendo agora uma grande quantidade de crianças que estão chegando para o universo escolar aos 5, 6 anos de idade. Ou seja, é algo muito atípico em relação à realidade que nós estávamos vivenciando antes. Inclusive, a gente consegue perceber que a nível Brasil, né, saiu recentemente um dado amplamente divulgado pela imprensa de que a procura em creches diminuiu. E como é que os pais devem se portar perante esses desafios? Bem, nós estamos agora com o modelo escolar que está se readequando a uma nova realidade. E muitas vezes os pais eles ficam muito preocupados com essa nova realidade. Não é à toa em que muitos pais ficaram completamente perdidos durante o período pandêmico. Alguns deles, inclusive, fizeram opções estranhas, como, por exemplo, fazer com que os seus filhos eles perdessem os seus anos escolares, abandonassem a escola. Há uma grande quantidade de pais que retiraram seus filhos da escola porque diziam assim: mas eu não tenho condição de fazer a tarefa junto com eles, eu não tenho condição de me readequar a essa nova realidade, eu não sei ensinar, eu não tenho paciência. Isso provoca danos ou provocou danos terríveis, né? Na minha família, particularmente, eu tenho o caso de 2 priminhos em que a mãe fez a opção de retirá-los da escola durante esse período e agora, no regresso, o discurso deles é assim: mas os meus colegas passaram de ano e eu estou atrás. É porque eu estou atrasado. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos às suas opções, que não são as opções dos filhos necessariamente, e quando esses descompassos acontecerem entre a sua vontade e a vontade do seu filho, quando você se sentir perdido em relação a essa situação, é muito importante conversar com um profissional de educação, pedir um aconselhamento, inclusive na escola que seu filho está frequentando ou esteve frequentando. Por que isso? Porque muitas vezes a gente tende a não ter um bom diálogo interno em casa em relação à nossa percepção com o ambiente escolar. A gente não pode esquecer que os pais e as mães, eles são, né, de forma em geral, o grande reflexo para os seus filhos em relação ao entendimento de mundo. Eles representam esse entendimento inicial de mundo. Então, quando eles chegam em casa com o discurso de que esse modelo é muito difícil, você não vai conseguir se adaptar, é porque esse tipo de escola não serve para nada, você não aprendeu nada, a criança ela começa a acreditar nesse tipo de discurso e ela começa a desmerecer na vida dela o papel da escola. Então, não é esse tipo de crítica que vai agregar valor ao processo de formação do seu filho. Então, preste atenção naquilo que você diz com ele. Outra coisa, a grande maioria dos pais se encontram com uma vida muito atribulada, mas é importante que a gente saiba
que do mesmo jeito que nós temos que dedicar um tempo para o nosso trabalho, para o asseio e a limpeza da nossa casa, nós precisamos dedicar um tempo para os nossos filhos. Isso é de fundamental importância. Então, como é que a gente vai fazer com que esse tempo exista? Veja, muitas vezes a gente chega assoberbado em casa e diz assim, eu não tenho tempo nenhum, mas isso é uma questão de organização de tempo e de prioridade. Os nossos filhos, eles devem ser prioridade na nossa vida. E é importante que a gente pare em determinado momento para ficar com eles e para poder auxiliá-los. Se eu não sei, eu sou uma mãe de baixíssima escolaridade, eu sou um pai de baixíssima escolaridade, pelo menos para eu ouvi-los e acompanhá-los. Estar ali junto, sentado, prestando atenção nas angústias dele, dizer, eu não sei porque eu estudei pouco, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Se tem um coleguinha seu que pode lhe ajudar, chamar uma pessoa da família que possa fazer esse auxílio, é muito importante nesse momento. E principalmente pais de adolescentes. Tá? E aí vem um alerta muito sério. Muitos adolescentes entraram nessa onda de desânimo em relação à escola e querem abandonar a escola. Com esse regresso agora das atividades presenciais, o Estado de Pernambuco, né, que é quem cuida aqui do ensino médio, ele regressou ontem, inclusive, de um processo de tensão, com paralisação de servidores da educação, mas ele está regressando. Então, é muito importante que os pais, as mães, fiquem atentos em relação à importância da escola dentro de casa, tá? Não percam o discurso extremamente importante de que a escola é muito importante para a formação e futuro dos seus filhos. Porque muitas vezes, quando nós falamos em futuro, para os nossos adolescentes parece uma coisa muito distante. Eles não conseguem pensar assim, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Para eles isso é um universo muito distante. Mas é muito importante que a gente mantenha a coerência, porque nós sabemos que sem escolarização, o mercado de trabalho fecha, já não está fácil. E aí os nossos filhos vão ficar com muita dificuldade de trabalho. Então, a importância da escola é fundamental. Conversar com seu filho sobre a escola é fundamental. E a gente tem que ter muito cuidado para que as nossas angústias não terminem contaminando os nossos filhos e gerando uma impressão ruim sobre o ambiente escolar. Professora, só para encerrar, esse contato também entre família, escola e estudante é muito importante, né? A senhora lembrou aí que a nossa vida é muito atarefada, é muito corrida, mas não dá para a gente só ter a informação, por mais que a gente confie, por mais que já tenha uma certa idade, porque quando é mais novo, realmente não sabe nem distinguir o que é que está acontecendo. Então, não dá para os nossos filhos, né, serem a única fonte de informação do que acontece no ambiente escolar. A gente precisa, pelo menos, ter um WhatsApp de alguém para poder trocar uma informação, quando perceber algum tipo de dificuldade. Não dá só para matricular e esperar as notas, né, professor? Isso já não é mais Com dessa certeza, forma, Renata. né? Com certeza, a participação dos pais deve ser uma participação ativa em relação à vida dos filhos. Deve ser uma participação de acompanhamento constante. Então, o interesse pelo ambiente escolar é de fundamental importância. Procure saber como é que está a escola, como é que está o relacionamento dele com os colegas e professores, o que é que ele julga que é importante, que é interessante na escola. Se você tiver a oportunidade daquilo que representa para ele áreas de interesse, assistam filmes juntos, discutam sobre aquela situação, se mostre interessado nas informações que ele está trazendo para você, na sua leitura de mundo. Participe com seus filhos, porque muitas vezes, muitos pais e muitas mães têm a impressão de que cuidar é aconselhar, alimentar, garantir um ambiente para que ele tenha, né, um mínimo de privacidade, para que ele tenha um ambiente confortável para dormir, mas esquece que o processo educacional é um processo de convivência. E essa convivência não só é uma convivência conteudista, mas também uma convivência no desenvolvimento afetivo. E para o fortalecimento desses vínculos, é muito importante que a gente se interesse pela vida dos nossos filhos. Conheça os seus colegas, os seus interesses, por que é que ele gosta ou não gosta de determinado professor. Deixa eu citar um exemplo aqui para a gente encerrar bem claro, Renata. Agora, né, eu ainda estou de férias, é a instituição que eu trabalho, vou regressar na semana que vem, e aí o que ocorreu foi que nós estávamos conversando com uma professora minha de reforço, né, de quando eu era criança.
Quando eu era criança, eu não conseguia aprender divisão de jeito nenhum. E por que eu não conseguia aprender? Eu tinha 10 anos de idade quando eu fui aprender divisão, e eu tinha um professor de matemática, na escola que eu estudava, havia professores por área, não era um professor só para tudo, né? E esse professor de matemática, ele era um homem terrível. E ele era muito mal-humorado, ele xingava as crianças, ele não tinha paciência com o processo de ensino e aprendizagem. E aí o que acontece é que eu tinha uma dificuldade enorme de relacionamento com esse homem. Então eu não conseguia aprender matemática. E a minha mãe, ela na época muito atarefada, trabalhava muito, ela não conseguia perceber que a minha dificuldade não era uma dificuldade de assimilação de conteúdo, era uma dificuldade de convivência. E ela pagou para mim uma professora particular para nada, porque eu não conseguia aprender. Porque meu problema era um problema de convivência com o professor. A partir do momento em que a minha convivência com o professor cessou, eu consegui aprender com muita facilidade. Quando meu filho tinha 6 anos de idade, ele também não conseguia se adaptar à professora, na qual ele ficou na sala de aula. E ele começou a se desinteressar pela escola. E eu comecei a perguntar por quê, o que estava acontecendo. E um determinado dia eu comecei a ter a ideia de acompanhar as aulas. E eu também percebi que ela era uma pessoa com muitos problemas emocionais, extremamente hostil com os alunos, e ele se ressentia daquela situação. Ou seja, naquele determinado momento, era meio de semestre, eu o tirei da escola. Não foi nem só da sala de aula, foi da escola. Então, a partir do momento que eu tirei da escola e ele foi para outra unidade escolar, o desenvolvimento dele voltou. Mas se a gente não está atento a esses detalhes em relação à vida dos nossos filhos, se a gente não dá o apoio emocional necessário, nós podemos comprometer seriamente o seu processo de aprendizado. Então, fiquem atentos, conversem com seus filhos, pergunte como é que está a escola, fale sobre as suas expectativas e, mais uma vez, as suas dúvidas em relação à escola não devem afetar a visão que o seu filho tem do ambiente escolar. As suas dúvidas são suas e você está ali para apoiar. E as suas dúvidas retire com profissionais de educação, com a equipe de apoio da escola. Tá? E se você achar que aquela escola não é a certa para o seu filho, procure outra que atenda às suas expectativas. Tá certo, professora. Muito obrigada, viu? Até semana que vem, se Deus quiser. Até, Renata. Bom retorno às aulas aí e que todos e todas consigam aí, de fato, ter um ambiente escolar favorável para um bom desenvolvimento da educação das nossas crianças. Tá certo, professora. Obrigada. Professora Rita de Cássia, na coluna Educação na Cidade de hoje. Vamos passar pelo